direito e saúde, acidentes, adoecimentos e sofrimentos. Agora o tema será a Previdência Social. Lembrando que está havendo a transmissão desse congresso pelo site www.congressointernacionaldotrabalho.com, sem BR, e também pelo YouTube, canal da USP. Essa mesa debaterá um dos mais noticiados temas no contexto nacional. Amplos setores da economia, com interesses diretos na privatização da Previdência Social, colocam a reforma como irreversível e como a grande saída para a recessão econômica do país. Nossos convidados demonstrarão que se trata de uma grande armadilha. Com o tema Seguridade Social e Previdência Social, a reforma do governo não combate privilégios e sacrifica quase 100% da população brasileira, teremos debate a todos. Boa tarde a todas e todos. Primeiro falar da satisfação, do prazer de estar aqui nesse evento para discutir um tema que é tão noticiado, mas na verdade ele é meio noticiado, né? Porque a mídia tradicional, em geral, tem um pensamento bastante hegemônico em relação à questão da chamada reforma da Previdência, que eu nem sei se a gente pode chamar de reforma da Previdência ou pode usar outros termos, o Eduardo e o Paulo vão falar aqui a respeito. E, na prática, é um debate interditado. Inclusive, eu posso falar aqui da minha experiência ali no Jornal Brasil Atual, que a gente tentou mais de uma vez fazer debate entre quem tivesse pontos de vistas diferentes, né? E a gente convidou o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp, que é um lutador, um guerreiro, né, pela Previdência Social no Brasil, e tentamos outros 5 economistas que estão sempre na mídia tradicional, e nenhum deles quis debater com Fagnani. Ou seja, esse debate é interditado, a mídia tradicional quer impor, na verdade, um pensamento, não tem interesse em mostrar os diversos lados dessa questão, e por isso que eu acho que esse evento é muito importante nesse sentido de trazer informação e de trazer um lado que não é exposto no dia a dia das pessoas, né? Bom, cada um dos expositores vai ter primeiro aqui entre 30 e 40 minutos de fala e depois a gente vai abrir para perguntas do público. Primeiro, Eduardo. Obrigado. Queria começar saudando todos vocês, meus companheiros aqui de mesa. Acho que eu nunca falei num lugar tão bonito, né? Tão imponente. Confesso que eu me sinto um pouco intimidado aqui com o Clias, que é meu professor do lado, sentado nessa cadeira. Sorte que eu não sentei na do meio, porque essa do meio aqui é mais intimidadora ainda. É como se tivesse a me chamar para bater uma bola e falar, não, mas é no estádio do Real Madrid com o Messi, né? Então, mas eu muito feliz de estar podendo participar desse debate, um momento tão importante quanto era no começo. Muitas pessoas falam, agora não adianta mais discutir esse tema, a Inês é morta, já passou a reforma, vamos para a próxima. Eu acho que não, ainda está em discussão, ainda vai ter uma votação no Senado, e antes dessa votação existem vários momentos ainda de discussão importantes que vão ter no Senado. Eu, inclusive, vou estar no dia 10, no plenário, discutindo junto com o Fagnani, com o Berzoini, e do outro lado vão estar o Guedes e mais 2 pessoas do governo falando sobre a Previdência. Então, é um debate super importante, e eu acho que essa luta por um país mais justo, essa luta por um país que tenha uma proteção social mais forte, é uma luta que a gente vai ter que carregar para o resto das nossas vidas, né? Eu não tenho a esperança de morrer vivendo num país que seja absolutamente justo, onde todos terão as mesmas oportunidades, onde a gente não vai se orgulhar de ter
como as pessoas mais ricas do país, um cervejeiro e um banqueiro, mas eu tenho a esperança de morrer num país mais justo do que o país que eu moro hoje, num país mais alinhado para a direção correta do que o país que eu moro hoje. E para isso a gente tem que saber que a luta ela é todo dia, em todo debate, e existem sim algumas derrotas que a gente vai ter, mas essas derrotas não podem em momento algum tirar o que a gente tem de maior valor, que é a esperança que a gente tem. E esses debates como esse que a gente tem hoje são debates antes de qualquer coisa para alimentar essa esperança. Quando a gente vê as manifestações não tendo a mesma adesão que tinham antigamente, tendo menos pessoas nas ruas, e a gente não consegue entender, né, por quê, como pode, se está todo mundo revoltado, se as maldades são cada vez maiores, como é que a gente não consegue reunir aquela quantidade de pessoas que a gente conseguia antes? E aí tem uma frase do Winnicott, né, que eu acho muito forte, e que ele falava quando ele atendia as crianças que ficaram órfãs depois da Segunda Guerra Mundial, e ele falava uma frase que era a seguinte, que a criança, quando para de chorar, é porque já perdeu a esperança. E eu acho que muitas pessoas pararam de chorar, não é porque elas não estão mais revoltadas, é porque elas perderam a esperança. Então, cabe a nós regar essa semente que está adormecida no coração dessas pessoas todas. E hoje é um momento de regar isso, né? E regar com conteúdo, regar com argumentos, regar com conhecimento, que é a melhor maneira de nutrir essa esperança. Existe um debate hoje em dia que foi colocado como um debate absolutamente econômico, mas eu acho que é um debate que vai muito além da equação econômica que o governo tenta colocar como sendo o centro dessa questão. O governo coloca essa questão como uma questão quase que exclusivamente fiscal, onde o Brasil precisa fazer uma economia de um número mágico de R$1 trilhão, senão o Brasil vai quebrar. E para fazer essa economia, a gente tem que atacar a maior despesa do governo. E a maior despesa do governo, segundo o governo, é a Previdência Social. E aí a gente vai fazer uma mudança, uma reforma, a nova Previdência, né, que vai ser mais justa, combater privilégios, onde os pobres vão pagar menos e os ricos vão pagar mais, e a gente vai conseguir economizar R$1 trilhão. E eu acho que tudo isso que a gente ouve o tempo inteiro e entra na nossa cabeça de uma maneira meio que fácil, e a gente toma isso quase que como verdade, porque a gente tem ouvido isso há vários anos, né? Desde que começou a tentativa de fazer essa reforma no governo Temer, esses argumentos vêm sendo repetidos exaustivamente pela mídia, que a maioria de nós assiste, lê, escuta. Isso acaba sendo tomado como verdade. Eu não esqueço uma conversa que eu tive com um deputado, André Janones, lá em Brasília, o deputado de um partido do centro, que por acaso foi o único do partido que votou contra a Previdência. Aliás, em outra conversa com ele, o Paulo foi comigo, e a primeira pergunta que ele fez para mim foi a seguinte, Eduardo, vem cá, me explica uma coisa, eu não acho que faz sentido essa Previdência, esse modelo que o governo está propondo, mas como é que pode todos os bons economistas do Brasil serem a favor, então, da reforma? E eu achei, assim, muito boa a pergunta dele, porque é o pensamento que existe na cabeça de muita gente. Poxa, se essa proposta é ruim, por que todos os bons economistas são a favor? E quando você liga realmente a televisão, você vê os economistas do banco tal, do instituto tal, da organização internacional ou da associação, todo mundo a favor da reforma da Previdência, e aquilo dá a impressão de que realmente isso deve ser bom. Existe um princípio chamado princípio da autoridade, né? Em economia comportamental a gente estuda muito, e foi muito bem estudado por um psicólogo americano
como é que é? Milgram, Stanley Milgram, né? E o Stanley Milgram, ele falava o seguinte, ele fez um experimento onde ele resumindo, ele botava um médico para pedir para um rapaz que controlava uma máquina de choques, ficar controlando a máquina enquanto ele dava as ordens, e uma pessoa ficava dentro de uma sala e respondendo perguntas. Quando ele errasse, o médico pedia para ele aumentar o nível de choque, e ele dizia que era um experimento para ver como é que as pessoas reagiam a punições e recompensas no processo de aprendizado. Só que o cara que estava do outro lado da sala, sofrendo choques, era um ator, não tinha choque nenhum. E o médico era um ator, também não era médico nenhum. O único voluntário era aquele que estava aumentando os supostos choques. E eram 20 níveis de choque, e até o nível 10 eram choques que ficavam muito fortes, e no nível 10 começavam a ficar muito perigosos e possivelmente fatais. E o nível 20 era um nível fatal, com certeza. E antes de fazer a experiência, eles se questionaram quantas pessoas mandadas pelo médico vão até o nível 20, né? E todo mundo falou, ninguém, isso é um experimento de faculdade, ninguém vai matar o outro que não conhece, porque um médico está mandando e o cara está estribuchando ali. E mais de 70% das pessoas foram até o nível 20, porque foram mandadas pelo médico. Isso explicou muitas das atrocidades que aconteciam na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista, onde ninguém entendia, será que tinha um país inteiro de demônios, de pessoas malvadas? Ou será que tinha alguma coisa por trás? E aí começaram a estudar esse princípio da autoridade. E é por isso que quando a gente vê uma propaganda de uma pasta de dente, né, a gente vê um dentista, MD, não sei o que, recomendando a pasta de dente. A gente sempre tenta usar o princípio da autoridade. E nessa questão da reforma da Previdência, isso tem sido muito usado, colocando economistas, supostamente os melhores economistas do Brasil, e aqui eu não estou entrando no mérito se são ou não são, vários deles são sim bons economistas, mas não dando espaço para o contraditório, não dando espaço para outra opinião. Eu lembro que o primeiro momento, quando eu fui chamado para essa discussão, como exposição maior, foi pelo senador Paulo Paim, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, e eu sabia antes o suficiente para falar no meu canal do YouTube, uma coisa ali mais superficial e etc. E eu falei, caramba, vou no Senado, né? Vou ser arguído pelos senadores, por especialistas, por técnicos, e agora? Como é que eu vou aprender esse negócio em uma semana nesse nível? Aí eu pedi ajuda para o Paulo Clias, um amigo meu, é um amigo em comum, o Gessé de Souza, é amigo em comum meu e do Paulo. E ele falou, o cara que mais entende disso é o Paulo, e então ele pode te ajudar. E aí o Paulo me deu uma super aula, o Eduardo Fagnani também me deu uma aula, e eu fui lá e fiz uma exposição trazendo pontos que não tinham sido trazidos ainda, mostrando como era uma reforma racista, como era uma reforma machista e como era uma reforma que tirava a maior parte da sua suposta economia das pessoas que são as pessoas mais pobres, e mostrando que existia um jogo de palavras do governo, onde o governo, na reforma, ele resolve chamar de ricos aqueles que ganham R$ 2.200 em média, e por isso ele tinha um argumento de que era uma reforma de que tirava mais dos ricos, né? Só você mudar o significado da palavra, né? E ele mudou para pessoas que tinham R$ 2.200. Aquele vídeo viralizou. Quando aquele vídeo viralizou, começou a viralizar, me chamaram para um debate numa das principais redes de televisão, nem é maior não, mas numa das principais redes de televisão do Brasil, com um dos pais da reforma da Previdência, com uma das pessoas que mais entende de Previdência do lado daqueles que defendem a reforma, um cara que está aí há décadas defendendo um outro modelo. E aí eu topei, meio assim, até receoso, né? Foi o cara que há 20 anos vê isso, eu vejo há alguns meses, mas vamos embora, a hora é de discutir. E aí topei, e o meu vídeo que tinha viralizado um pouco, viralizou muito. E o vídeo tomou conta de tudo que é rede social e etc. E aí quando o vídeo deu uma super viralizada, um dia antes do debate, eles me ligaram e cancelaram a minha ida no programa, e foi só o outro rapaz defender a reforma da Previdência e cancelaram a minha participação sem nenhuma justificativa. Nenhuma, não, porque a gente vai ver outro dia para vir e não vai dar mais para vir. Então esse é o debate que está acontecendo. E aí, parafraseando o título do livro do meu amigo Fagnani, um debate desonesto, absolutamente desonesto.
E eu acho que é hora da gente voltar para os conceitos. Para que serve a Seguridade Social? A Seguridade Social serve para proteger uma parcela da população que não tem de onde tirar a riqueza e os recursos que precisa ter para poder sobreviver dignamente, e às vezes nem só dignamente, às vezes simplesmente sobreviver. Veja bem que para você gerar riqueza, e a gente consome riqueza para poder sobreviver, ou você tem riqueza e abre mão dessa riqueza, ou seja, investe um pedaço dessa riqueza para gerar mais riqueza lá na frente, e aí aumentando a riqueza que você tem e podendo consumir essa riqueza que você gera. Ou se você não tem riqueza nenhuma, você oferece a sua capacidade de transformação, ou seja, a sua capacidade de mão de obra, para alguém que tem riqueza para te emprestar, para você transformar essa riqueza e ficar com um pedacinho dela, um pedacinho que é cada vez menor no mundo capitalista, mas é isso que se oferece, o que você tem. Olha, eu não tenho nenhuma riqueza para abrir mão e investir, então eu ofereço a minha mão de obra. Só que chega um momento que a sua mão de obra falha, e você não tem essa mão de obra para oferecer. Por quê? Por vários motivos. Pode ser porque você ficou doente, e aí você precisa de um sistema de saúde que te dê auxílio durante esse período. Pode ser que seja porque você ficou inválido, com alguma deficiência que te impede de trabalhar, e aí você precisa de alguém que te dê a riqueza mínima para sobreviver. Ou simplesmente pode ser porque a sua data de validade chegou, e a sua mão de obra, ela não é mais capaz de atender aquilo que é necessário para transformar. Você chegou numa idade onde é isso mesmo, venceu o prazo, e que bom que o seu prazo venceu, que bom que você viveu até lá, que bom que você deu a sua contribuição para transformar o mundo onde você vive, que bom que você transformou a sua vida em algo que fez o mundo diferente. Você fez do seu processo de transformação algo sagrado, um sacro ofício, um sacrifício ao longo da vida. E aí, ao final desse período, você recebe uma possibilidade de poder seguir vivendo dignamente, porque você não tem riqueza, você só tinha mão de obra. Então surge um sistema de seguridade social que te dá assistência social quando você está numa condição ou de miséria, ou de invalidez, ou com alguma deficiência que te permite, que te faz com que no meio do caminho você não possa mais oferecer isso. Saúde, quando você temporariamente está sem essa capacidade, para que você volte a ter essa capacidade. E a previdência social, para que você, depois de trabalhar um tempo, quando você chega na sua data de validade, você possa continuar vivendo dignamente. Isso é o sistema de seguridade social. Então a gente tem que entender para que ele serve. Ele não é um gasto, um prêmio, um custo, ele é simplesmente uma possibilidade das pessoas continuarem a ter uma vida digna, quando não tem outra alternativa de ter uma vida digna. E o que a gente está mexendo é no sistema de seguridade social, nessa rede de proteção do país mais desigual do mundo, num dos países mais violentos do mundo. E quando você olha e sai um pouco da média, a média é perigosíssima. Eu vivo falando, que o Einstein dizia que a média é um perigo. Se você tiver com metade do corpo no forno, metade no freezer, na média você está na temperatura ambiente, Na prática você está morto. E quando a gente olha os números do Brasil, eles já são ruins na média. Mas quando você olha, por exemplo, a violência no Brasil, o número de homicídios, são 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. E é bárbaro, é um absurdo. Só que quando você olha, por exemplo, em Recife, jovens, homens e negros, isso vai para cima de 300. É 4 vezes maior
do que a taxa de homicídios de Honduras, que é o país mais violento do mundo. E é esse país que conseguiu, depois da Constituição de 88, dar um mínimo de proteção para as pessoas quando elas chegam na idade mais avançada da sua vida. Um país que consegue fazer com que os seus idosos saiam quase todos da faixa de pobreza. Temos taxa de pobreza na terceira idade semelhante à de países desenvolvidos. Corrigimos várias desigualdades e injustiças que existem na fase laboral das pessoas, como os preconceitos de gênero, salários muito maiores para homens do que mulheres, para brancos do que para negros, taxas de pobreza muito maiores nos negros do que para os brancos. Corrigimos muito disso com o nosso sistema de aposentadoria, com o piso e o teto que ele tem. E aí o governo chega e fala o seguinte: temos que mudar esse sistema para economizar R$1 trilhão. O primeiro conceito que eu quero que todos vocês tenham na cabeça: é impossível um governo economizar ou gastar dinheiro. É impossível. Isso não existe. Nenhum governo economiza ou gasta dinheiro. Um governo é só um redistribuidor de recursos. Só. Ele escolhe quanto ele recolhe da sociedade e de quem ele recolhe, e escolhe para quem esses recursos vão chegar, e se for um bom governo, faz com que esses recursos cheguem deixando um legado positivo. Então, se um governo pega e arrecada em impostos, que é como a maior parte dos recursos que chegam num governo chegam através dos impostos, se ele arrecada R$1 bilhão, ele pode chegar e fazer com que 1 milhão de pessoas ganhem R$1.000 dados. Ou pode contratar 1 milhão de pessoas para construir uma ponte, uma escola, consertar as estradas e pagar R$1.000 para cada um. Ele fez com que os mesmos R$1.000 chegassem para essas pessoas e, num caso, deixou estradas, escolas, etc. No outro caso, não deixou nada, mas fez. Não quer dizer que é ruim quando não deixou nada, quer dizer que ele poderia fazer de um jeito melhor do que outro, ou poderia fazer diferente, mas eu só estou querendo mostrar para vocês que o dinheiro não tem como sumir. Eu gosto de dar o exemplo que aquele do Supremo Tribunal Federal gastou R$1,5 milhão com uma festa com lagosta, né? Sei lá, acho que era R$1,5 milhão. Absurdo, não sei o quê. Esse dinheiro não foi gasto também. Ele foi parar na mão de alguém. E aí, é claro que isso é um exercício hipotético, caricato e só para levar ao limite, mas se esse dinheiro fosse parar na mão de 500 famílias de pescadores de lagostas que vivem numa pobreza extrema e vão poder, com esse dinheiro, construir suas casas e botar uma rede de esgoto, que bom gasto, que bom destino para o R$1,5 milhão que ele deu. Melhor talvez do que R$1,5 milhão para uma obra de uma creche que vai ser feita por uma empreiteira e vai ficar o dinheiro todo na mão do dono da empreiteira e todas as pessoas vão trabalhar quase que em regime de escravidão, para botar num outro limite. Então, é entender que quando o governo fala de economia, ele só está falando o seguinte: o dinheiro vai deixar de ir para cá e vai para outro lugar. Então a gente sabe que tem R$1 trilhão que estão deixando de ir, caso passe essa proposta, de um grupo de pessoas para ir para outro grupo de pessoas, porque o que vai ser arrecadado vai ser a mesma coisa. Ah, não vai ser a mesma coisa, porque aí o país vai crescer e vai ter muito mais arrecadação. Esquece o quanto vai crescer mais arrecadação. Pensa o seguinte: você está tirando R$1 trilhão que vão para essas pessoas. Vai para onde? Antes do vai para onde, vamos se perguntar, saindo da média, sai de onde? A maior parte desse R$1 trilhão sai do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, o famoso INSS, que a gente conhece.
E no INSS existe regra onde ninguém ganha mais do que o teto salarial, o teto da aposentadoria, R$ 5.800. Ninguém. Sendo que os que ganham o teto são menos de 1% do total. Mais de 80% das pessoas, somando os trabalhadores urbanos e rurais, ganham até 2 salários mínimos. E quando você olha em 20 anos, a economia que se faz em cima dessas pessoas, daqueles que recebem um abono salarial e daqueles que recebem o BPC e outros auxílios, é mais de 90% do total. Então, esse dinheiro está vindo de pessoas que ganham, em média, em torno de R$ 1.500. Será que são essas pessoas que têm que abrir mão das riquezas que vão ter direito? E aí vamos lembrar, por um motivo, porque a gente está falando de Seguridade Social, por isso que eu comecei com o conceito. Ou seja, tirar dinheiro da Seguridade Social é tirar proteção de alguém, porque só existe Seguridade Social onde existe a necessidade de proteção. Será que são essas pessoas? E aí o que o governo usa? Outro artifício da economia comportamental. Um fato real vale mais do que qualquer estatística, quando deveria ser o contrário. Se a gente sabe que essa região da cidade tem um assalto por mês e o bairro vizinho tem 100 assaltos por mês, a estatística diz que a gente está muito mais seguro aqui do que no bairro vizinho. Agora, se a televisão resolve passar esse um assalto que teve aqui, mostrando detalhes, indo na casa da pessoa, como é que ficou a vítima, etc., a gente nunca mais vai andar nesse bairro e provavelmente vai andar no bairro vizinho. Esse argumento é utilizado, esse artifício é utilizado o tempo inteiro, porque isso pega muito forte na gente. E aí o que o governo faz? Ele pega o exemplo de um juiz que ganha R$150 mil e uma aposentadoria enorme, do senador ou do deputado que ganha tanto, e fala o seguinte: vamos acabar com isso? É só ser a favor da reforma da Previdência. E as pessoas, com ódio, e eu nunca diria que é um ódio bom, porque eu acho que nenhum ódio é bom. Eu nunca diria que é um ódio proveitoso, porque eu acho que nenhum ódio é proveitoso, mas é um ódio legítimo. Dos grandes salários, das aposentadorias dos políticos, etc. As pessoas têm ódio, elas não têm incômodo, elas têm ódio, até porque elas foram doutrinadas a ter este ódio. E aí, por conta desse ódio, para se vingar dessas pessoas, elas falam: eu pego esse pacote. Mas calma aí, você não quer saber o que vem junto no pacote? Não, eu estou me vingando daquele cara que eu odeio, eu pego o pacote. Mas nem a parte que se refere a você? Não, eu vou com o pacote todo. E aí pega um pacote, sem saber que a tal economia com os deputados, senadores, etc., não chega a 1% do total. Sem saber que os tais privilégios que no começo foram alardeados como sendo os principais objetivos a serem combatidos, como o dos servidores municipais e estaduais, dos militares e etc., ficam todos fora da reforma, sem saber que mais de 90% da reforma vem deles. Tem uma frase no pôquer, eu não sou jogador de pôquer, mas quando eu era do mercado financeiro, eu li uma vez um livro de pôquer, e eu não aprendi nada de pôquer, mas eu guardei uma frase que eu achei espetacular, que ele fala o seguinte: toda mesa de pôquer tem um pato. Se você estiver jogando pôquer, começar a procurar o pato na mesa e estiver demorando muito para achar o pato, cuidado que o pato pode ser você. E essa previdência é um pouco assim. Quando você chega para a pessoa e fala o seguinte: vem cá, fala aí qual privilégio está sendo cortado. Aquele cara, o servidor lá que ganha
uma fortuna. Ele fala, não, mas isso mudou em 2013, os servidores públicos federais, eles já não têm mais a paridade, a integralidade, já tem o teto. Uma lei de 2003, se não me engano. Ah, então são aqueles juízes, não tem os juízes. Aí o governo chega e fala, não, porque agora vai ter uma alíquota de 22% acima de quem ganha acima de R$39 mil. Meu amigo, quem ganha acima de R$39 mil tinha que ter alíquota de 100%, não pode ganhar acima de R$39 mil, é teto. Você é corajoso mesmo? Se você é corajoso, cumpre o teto. E mesmo essas alíquotas que são colocadas como os privilégios que estão sendo cortados, são menos de 2,5% da economia total nos primeiros 10 anos, menos de 1,5% do total nos primeiros 20 anos. E esse dinheiro está indo para onde? A maior parte dele indo para pagar os encargos da dívida pública brasileira. Um país que é uma máquina de desigualdade, que diferente dos outros países comparáveis ao Brasil, tem quase 50% da sua arrecadação tributária vindo dos impostos sobre o consumo, enquanto os outros países têm menos de 1/3 desses impostos vindo sobre o consumo, que são os consumos que pesam sobre os mais pobres. Veja que os mais pobres gastam tudo que ganham, por isso os impostos sobre o consumo pegam mais sobre os mais pobres. Enquanto no Brasil, menos de 20% da carga tributária vem dos impostos sobre renda, ganhos de capital, dividendos. Somos o campeão mundial da menor alíquota média, o campeão do paraíso fiscal. Está no site do governo, não é do Instituto Marx Engels, é no site do governo, no site do Ministério da Economia. Então, é um país que se endivida com os ricos, com o dinheiro que foi pago para os ricos sem pagar impostos, ou pagando muito poucos impostos, que é o dinheiro que o rico poupa, compra títulos do governo, e o governo paga juros que são financiados pelos impostos, principalmente sobre consumo, que pesam mais no bolso dos pobres. Um Robin Hood ao contrário, uma máquina de desigualdade. E só em juros e amortização de dívida, nos próximos 12 meses, são R$1 trilhão. R$1 trilhão. E por que a gente não discute esse endividamento, esse peso da dívida? Por que isso é a prioridade total do governo? Onde é que está na Constituição que a dívida mais importante é a financeira com os ricos? O artigo 6 diz que é uma dívida do Estado, saúde, moradia, lazer, educação, é uma dívida. Por que essa dívida é menos importante? Em qual artigo está escrito? Ah, porque a outra tem prazo. Quem disse que essa não tem prazo? Muitas pessoas morrem antes de ter essa dívida paga, antes de ter sua saúde restabelecida. O rapaz que trabalha comigo em casa, uma vez a filha dele teve apendicite, eu estava internado no hospital, quase morrendo na época, e ele me ligou dizendo que a filha dele tinha ido para o hospital, ficou 4 dias esperando a filha dele ser atendida. 4 dias. E essa dívida não tem prazo? A filha dele está bem hoje em dia, mas qual o prazo para pagar uma dívida dessa? Essa dívida pode atrasar? A gente usa um conceito, e o Paulo fala tão bem disso, que chega a ser esdrúxulo, para não dizer cruel, que é o do superávit primário. Ou seja, todas as contas que a gente faz partem da seguinte lógica: receitas menos despesas, excluindo juros. Em outras palavras, existimos para pagar juros. Existimos para gerar um resultado que serve para pagar juros. O objetivo de tudo isso aqui é honrar os juros. Quando a gente fala que sem a Previdência o Brasil vai quebrar, eu falo, defina quebrar.
Porque se quebrar for não pagar os juros, você está dizendo que quebrar é não honrar com um compromisso assumido e com uma expectativa de um grupo da sociedade. Eu falo, mas vem cá, você não está quebrando com uma expectativa e com um compromisso assumido com um grupo da sociedade, mudando as regras da Previdência no meio para um monte de gente? Então, você está me dizendo, usando as suas palavras e a sua lógica, a sua definição, que você está escolhendo não quebrar com um grupo pequeno de ricos para quebrar com um grupo grande de pobres, porque é o que a gente faz com essa reforma da Previdência que está sendo proposta. E aqui não vai nenhuma apologia para o calote, para não honrar a dívida, simplesmente uma leitura do que está sendo feito. O regime geral de previdência social tem pouco a ser mudado. Quando você olha todos os gráficos, até 2015, ele era superavitário, seguindo a lógica constitucional dos artigos 194 e 195, que estabelece as fontes de financiamento do sistema tripartite brasileiro, onde empregado, empregador e governo contribuem, e no nosso caso, a contribuição ainda é especificada na Constituição, com os impostos sobre faturamento, sobre lucro, uma contribuição que tem o nome de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS, não tem como ser mais claro. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Programa de Integração Social, PIS. Quando você soma isso, até 2015, ali um superávit pequeno, mas constante ao longo dos anos, pequeno em relação aos números que a gente fala hoje, 50, 60, 70 bilhões por ano, e ali, estável. E aí de 2015, ele embica para baixo, reto. O que será que aconteceu? Em 2015, os velhinhos começaram a se multiplicar no Brasil, igual gremlin? Será que foi isso que aconteceu? Todo mundo nasceu 35 anos de 2015, faz as contas, todo mundo começou a trabalhar em 1980, né? Todo mundo começou a trabalhar no mesmo ano? Claro que não. O que aconteceu foi que o Brasil parou de crescer e decresceu. Em 2 anos, o PIB brasileiro decresceu. Ou seja, a riqueza que a gente gera todo ano diminuiu em 2 anos quase 8%. Quando essa capacidade de gerar riqueza diminui de uma forma tão abrupta, todas as fontes de financiamento diminuem. Se tem menos gente empregada, menos gente na informalidade, os salários são menores, a contribuição do empregador é menor, a contribuição do empregado é menor, como as empresas vendem menos porque tem menos consumo, as receitas são menores, os lucros são menores, as margens diminuem, tudo fica menor. E aí é claro que você passa a ter, durante alguns anos, um déficit. Agora, um déficit estrutural? E é para você pegar o pior ano das últimas décadas do Brasil, em termos de atividade econômica, e projetar até 2060, para projetar o caos? Ajustes sempre podem e devem ser feitos. E vêm sendo feitos. É mentira dizer que no Brasil o cara se aposenta com 55 anos, recebendo o salário de Marajá, porque quando você se aposenta antes da idade mínima, você tem um fator previdenciário que corta o valor da sua aposentadoria. Mas talvez a gente devesse mudar isso e colocar uma regra para fazer com que as pessoas que têm só o tempo de contribuição, talvez nem pudessem só com o fator previdenciário, as que recebem um pouco mais, ficassem um pouco mais tempo. A reforma ela pode e deve ser discutida. Agora, um ajuste fiscal em cima dos pobres camuflado de reforma? Banqueiros que viveram a vida inteira no ar-condicionado, olhando para uma planilha de Excel e fazendo cortes para chegar a 1 bilhão, sem saber que aqueles números são pessoas? Um governo que coloca e assume que coloca o corte do BPC
e da aposentadoria rural, a mudança nas regras, para negociar. É assim, ele negocia com vida de gente e se passa. Essas pessoas que morram, mas para eles não são pessoas, são números de uma planilha de Excel. Essa reforma para o governo é uma reforma absolutamente desprovida de qualquer tipo de empatia. O governo está fazendo uma conta para mostrar que vai seguir pagando os seus juros sem o menor risco e dizendo que isso vai trazer uma segurança e uma confiança dos investidores. Ao custo de quê? Da saúde? Da garantia do mínimo de qualidade? E da vida, efetivamente, de milhões de brasileiros? 12 milhões de pobres deixando de receber o abono? Pessoas que trabalham em condições de extremo perigo, não podendo se aposentar quando trabalharam a quantidade de anos que a ciência não permite que eles trabalhem mais, porque senão vão estar expostos à morte ou a uma sequela que vai ser definitiva. Você chega para esse cara e fala assim: olha, obrigado por fazer algo que nenhum de nós tem coragem nem disposição para fazer, para se expor ao risco que nós não temos a vontade de se expor e produzir aquilo que nós precisamos usar. E aí, quando você chegou no seu limite, se vira malandro, porque você não pode mais se aposentar. Você tem que esperar uma idade mínima. Mas como idade mínima? Eu não sei fazer nenhuma outra coisa. Eu tenho 55 anos, ninguém vai me empregar. Eu estou cansado por trabalhar numa mina de carvão a vida inteira. Mas espera aí, é 65, é logo ali. 62, 60. É isso? Só uma planilha de Excel e um grupo de engravatados dentro de um ar-condicionado que nunca saiu da sua bolha pode explicar atitudes como essas. Fazer com que as mulheres no Brasil sejam ceifadas de quase toda a pensão que elas têm direito a receber quando seus maridos morrem. Logo, essas mulheres que têm uma carga de trabalho enorme não remunerada e que, quando trabalham, recebem muito menos do que os maridos. E ao ficarem com a tarefa de sustentar aquilo que é deixado para elas, já começam de um desequilíbrio enorme, com as mesmas despesas que tinham no mês anterior, mas com uma receita muito menor. Ah, por que você está falando das mulheres? Porque 86% das pensões por morte são para as mulheres no Brasil. É essa economia que a gente quer deixar que aconteça? Ou melhor, como a gente já viu que não existe economia, é essa realocação de recursos que é justa para um país desigual como o nosso? A verdade é que num país onde os mais ricos se afastaram há muito tempo do processo produtivo, porque concentram tanta riqueza que tem como chantagear os mais pobres, oferecendo o capital que é todo deles, a intenção é cada vez criar um muro maior entre a força de trabalho e os meios, e o capital. E uma das maneiras de fazer isso é obrigar que todo mundo seja obrigado a trabalhar até o último dia da sua vida para poder não morrer de fome e ter o mínimo de dignidade. É isso que essa reforma faz. Ela aprofunda essa dependência. E não acredito que seja uma hipérbole, um exagero dizer essa escravidão que as pessoas mais pobres têm no país. E destrói uma das poucas coisas que a gente tem para se orgulhar nesse país tão cruel, tão injusto, tão desigual, que é o nosso sistema de seguridade social. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo.